E aí, pessoas, beleza? Essa semana lá no Telegram o bicho pegou, hein? Deixa eu explicar pra vocês o que foi que aconteceu e por que eu tô tocando isso aqui. Essa foi a música que eu resolvi trabalhar essa semana, justamente por quebrar um pouco aquela história de sempre trabalhar no campo harmônico maior. Então essa música chama Fio Maravilha e essa semana lá no Telegram, né, no nosso canal, na nossa lista do Telegram, a gente trabalhou no sentido de desenvolver o processo para pensar sobre ela. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi e por que causou tanta divergência na hora das respostas. Ontem eu estava dando aula a Sérgio Alves, um aluno muito querido, um amigo, que me contou, né, a história dele. Ele falando assim, com relação a esse exercício, né, ele falando: maestro, normalmente eu respondo lá o Telegram e eu tenho uma faixa muito boa de acerto, entre 80%, 85%. Mas essa semana eu tive bastante dificuldade, eu não entendi direito por que que foi. Aí eu falei, bom, eu já sei mais ou menos por que que foi, mas me conta aí. E aí, o que é que aconteceu? Logo de cara, a gente está trabalhando no campo harmônico menor. Foi esse link aqui, tá? Que eu passei para que as pessoas pudessem ouvir, pegassem a referência e aí eu comecei a fazer perguntas. Então, a primeira pergunta é basicamente o campo harmônico e aí a gente vem, né, com duas possibilidades para responder. E isso quem está inscrito aqui na lista do Telegram responde e vê se está certo, se está errado. Isso é muito legal, tá? Então o que que acontece? Basicamente nessa primeira etapa, o que que a pessoa precisa fazer? Ouvir o áudio que eu passei, que nesse caso aí foi o Fio Maravilha, e tentar perceber aquele acorde que ele é mais resolutivo, vamos dizer assim. Ou seja, aquele acorde em que você percebe que sempre há um retorno para ele e que muitas vezes ele finaliza uma sessão e muitas vezes começa também. Então repara o que acontece aqui no Fio Maravilha. Então a gente percebe que esse acorde aqui, ele é o acorde principal, vamos dizer assim. Aí, quando a gente percebe que esse acorde é o acorde principal, que ele sempre volta para esse acorde, inclusive ele passa mais tempo nesse acorde, e a gente percebe que esse é um acorde menor, aí a gente pode garantir que a gente está trabalhando num campo harmônico menor, tá? Então olha que bacana, esse é um processo. Primeiro, para você responder se o campo harmônico é maior ou menor, você precisa ouvir o trecho e precisa identificar aquele acorde que ele é mais resolutivo. Esse é um termo bacana, tá? Que dá aquela sensação de repouso, aquela sensação de chegada. E aí você pensa, bom, esse acorde que tem essa sensação de chegada, ele é um acorde maior ou um acorde menor? Se for um acorde maior, campo harmônico maior. Nesse caso aqui, ó, campo harmônico menor, ele é um acorde menor. Quando a gente lida com o violão, a gente tem essa sonoridade aqui muito forte, muito característica. E eu, inclusive, quando ouvi no início, eu falei Mi menor, beleza, tá tudo certo. Então, ó, Mi menor. Fiquei com isso na cabeça aqui, Mi menor, massa. Aí o que é que acontece? E aí a gente ouve então. Isso aqui foi uma pergunta um dia, aí no outro dia eu coloquei assim, na primeira parte da música ouvimos predominantemente, e aí a gente tem aqui, ó, um menor. Repara que quando é o acorde menor, a gente usa a letra minúscula para fazer a referência ao algarismo romano, tá? Então, um menor, 4 menor, 5 maior e 1 menor, ou um menor, 6 maior, 7 maior e 1 menor, ou um menor, 3 maior, 4 menor e 1 menor. Então vamos perceber aqui. Olha o que a gente estava ouvindo.
certo? Então eu estou aqui no meu supostamente Mi menor, e aí depois eu venho Dó maior, depois Ré maior e Mi menor. Aí a gente chega à conclusão, que é a resposta aí é a letra B. A gente tem o 1, depois o 6, ou seja, no campo harmônico de Mi menor, o Dó maior, ele é o sexto grau. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó. E ele sempre é um acorde maior. O sétimo grau, como a gente está usando também a escala primitiva, menor primitiva, o sétimo grau também vai ser um acorde maior. Tem 1,5 milhão de músicas que usa essa progressão aqui, certo? Se você souber de alguma, pode deixar aí na descrição. E aí você então, ó, respondeu a primeira parte, a primeira questão aqui sobre a primeira parte, beleza. Aí vem a parte do refrão. Olha o que aconteceu com o refrão. No refrão ele faz isso aqui. É isso aqui que ele toca na hora do refrão. Então aí repara o que está acontecendo. Ele está tocando Mi menor, supostamente, Lá menor, Si menor e Mi menor. Por que eu estou pensando que é Mi menor? Por quê? Porque a sonoridade do violão, quando a gente usa as cordas soltas e quando a gente usa essa posição aqui no Mi menor, esse som é muito característico, tá? Então por isso que eu estou aqui dizendo um supostamente, porque a próxima questão está relacionada a isso. Então repara, estou aqui, Lá menor, Si menor e volta para o Mi menor. Inclusive essa progressão, onde a gente usa o quinto grau menor, tá? Olha como poucas pessoas acertaram essa aqui. A gente tem o primeiro grau menor, que é o Mi menor, o quarto grau menor, que é o Lá menor, e o quinto grau menor, que é o Si menor, tá? Essa progressão aqui, o Jorge Benjor usa bastante. Ele usa muito essa ideia do quinto grau como um acorde menor, tá? Então essa aqui é a resposta certa. E aí depois é que veio uma polêmica danada. Com a ajuda de uma referência, encontre o primeiro grau. E aí eu coloquei aqui as opções: Mi menor, Mi bemol menor, Ré menor ou Dó menor. E aí foi que eu também cheguei aqui, ó, no pianinho. Deixa eu mudar aqui a tela aqui para vocês acompanharem melhor aqui, ó. É essa tela que eu venho agora. É essa aqui que tem o pianinho aqui. E aí repara o que aconteceu, ó. Quando eu ouvi a música e eu cheguei na referência, eu vi que o primeiro grau não era o Mi menor como eu imaginava antes, mas sim o Mi bemol menor. Olha só. Tá? Agora, por que aconteceu essa confusão? Por que ficou essa dúvida? Por que ele colocou a sonoridade do Mi menor, mas usando como referência um Mi bemol menor? Isso aqui, esse acorde aqui, eu tô aqui no violão com uma posição de Mi menor, mas o som dele, repara aqui no piano, é um som de Mi bemol menor. Por que ele fez isso e como foi que ele conseguiu isso? Bom, esse é um recurso comum quando você tem a vontade. Deixa eu voltar aqui para a tela principal, que aí já fica maior aqui, já fica mais interessante. Quando você quer... Aqui, voltei. Quando você quer aproveitar o som das cordas soltas do violão, é muito interessante que você busque essas tonalidades como Mi menor, Lá maior, Lá menor. Por quê? Porque você usa, né, a sonoridade das cordas soltas. Qual é a vantagem disso? Você traz mais som para
o seu arranjo, para a sua gravação, para a sua interpretação. Por quê? Quando você toca tudo aqui com a pestana, quando você tira a posição que você está formando aqui para poder mudar a mão de lugar, você corta o som de todas as cordas, não tem para onde correr. Ó, para eu mudar de posição, todas as notas do violão, as 6 notas que a gente toca aqui ao mesmo tempo, elas são cortadas, o som é cortado. Diferente, por exemplo, quando a gente tem as cordas soltas. Eu já tirei a minha mão aqui, mas a gente ainda ouve a ideia do acorde aqui. Por quê? Porque tem corda solta envolvida. Certo? Mas Carlinhos, beleza, ele poderia ter feito isso usando o acorde e a tonalidade de Mi menor. Por que ele baixou, então, para Mi bemol menor? Justamente porque aí é um recurso que a gente pode usar para poder a voz do cantor, do intérprete, num determinado momento, não ficar numa região muito aguda, num registro muito agudo, que é justamente na hora do refrão, que ele vai mais para o agudo. Se ele tá com o violão afinado meio tom abaixo, e essa foi a saída que ele encontrou para resolver isso, a nota que ele canta nessa parte mais aguda, essa é a nota mais aguda. Como ele está com o violão afinado meio tom abaixo, essa nota é um sol bemol. Quer ver? Vamos chegar aqui no piano para a gente descobrir. Carlinhos, como é que você sabe que é um sol bemol? Porque é a terça do meu acorde. Então, essa aqui é a minha tônica, é a nota aqui, ó, a fundamental desse acorde. E aí olha o que acontece. Ele está cantando aqui o sol bemol. Se ele tivesse com o violão na tonalidade, na afinação normal, ou seja, se as cordas tivessem, se o violão tivesse com afinação em Mi e não em Mi bemol, ele teria que cantar uma nota Sol, que pra gente, voz masculina num registro agudo, faz uma diferença esse meio tonzinho. Então seria... Tá? Então o que acontece é isso. Por que essa opção de usar meio tom abaixo? Para que na hora do refrão ele não fique forçando a voz lá para cima, ele cante um sol bemol ao invés de cantar um sol natural, certo? Parece pouca coisa, mas quando a gente está falando de um registro agudo, é uma diferença. Soa, né? Pode soar de uma forma muito agressiva, talvez, a depender de como a pessoa vai colocar a voz, o sol natural. Então ele optou por baixar a afinação. Por que no violão é prático fazer isso? Porque a gente tem a possibilidade de afinar tudo aqui rapidinho. São 6 cordas apenas. Num piano, por exemplo, piano, o instrumento piano, não estou falando de teclado, que você pode até apertar um botãozinho e resolver isso. Num piano é inviável você abaixar a afinação do piano para tocar uma música meio tom abaixo. Por quê? Porque é muito complexo o processo de afinação do piano, não dá para fazer isso, tá? Então, em termos práticos, o que acontece é isso. Como a gravação, inclusive, ali a gente tem instrumentos de corda, né? A gente ouve bem o baixo, a gente ouve bem o violão. Então, o que acontece? Baixou a afinação em meio tom, justamente para conseguir um conforto maior na hora de cantar, para o intérprete cantar, para o Jorge Benjol cantar, e também para garantir essa sonoridade bacana das cordas soltas. Certo?
Se ele tivesse com a afinação natural, vamos dizer assim, né, com tudo afinadinho aqui em Mi, ele ia ter que buscar uma solução que fosse usar pestanas ou colocar um capo, alguma coisa assim, e aí ele ia perder um pouco esse brilho e os harmônicos que a gente traz aqui quando a gente toca nessa posição assim. Muito legal. E aí o Sérgio comentou comigo isso, né? Falou, porra, Carlinhos, deu uma confusão essa semana. Então, o campo harmônico menor, claro que na gravação, se tivesse algum pianista tocando, ele ia estar tocando em Mi bemol menor, tá? Por quê? Porque, como eu falei, não é prático para o piano você mudar a afinação assim de forma muito simples. Já os teclados eletrônicos, você simplesmente aperta um botãozinho lá e aí você vai para a tonalidade que você quer, né? Você coloca, entre aspas, a afinação que você quiser e aí você pode tocar de uma forma mais simples, o que eu particularmente não recomendo. Eu acho que você deve, uma coisa até que eu estava conversando com o Sérgio na aula de ontem, mesmo que você chegue e encontre uma música numa tonalidade que você não está ainda muito acostumado com ela, trabalhe um pouco, porque se você entende, né, a mudança ali dos acordes, você começa a perceber que no começo isso é um pouco difícil, você precisa raciocinar um pouco e na hora de montar os acordes você precisa pensar um pouco, mas você desenvolve isso, você começa a tocar essa música, no começo você tem um pouco de dificuldade, erra um acorde, aí conserta, tá? Com a repetição você passa a acertar. E aí, em uma outra ocasião, quando você se depara com essa mesma tonalidade, que previamente você não conhecia, agora você conhece, e aí fica bacana. E é assim que a gente se desenvolve, tá? Então é nesse sentido que a gente deve ir ouvindo e pensando. Então, para o pessoal que ainda não está inscrito no Telegram, tem sido muito bacana. Como eu falei, eu estou com menos tempo agora para gravar vídeo, assim propriamente dito, então eu estou fazendo muito mais esse treinamento da percepção no Telegram, no canal do Telegram. Então, ó, tá o link na descrição do vídeo, se você quiser se inscrever, porque aí o processo é basicamente esse, né? Eu tenho feito assim e tem sido muito interessante porque, ó, a gente está pegando exemplos reais. O anterior foi esse aqui, ó, foi uma gravação que eu coloquei aqui, ó. E aí ele fica repetindo essa progressão sempre aqui, e aí vieram as perguntas. Está no campo harmônico o quê? Maior ou menor? Vê como mais pessoas acertaram. Maior. A progressão também a galera acertou mais, certo? Então é sempre ligado. Como eu digo, tem que estar sempre ligado. Como eu digo sempre, olha aqui, ó, como mais pessoas acertaram aqui, ó, na hora dos acordes também. Então, como eu digo sempre, o que acontece? Essa percepção básica da gente identificar se um acorde é maior ou se um acorde é menor, a gente usa isso na prática, no cotidiano, o tempo todo, tá? E facilita muito. Ontem aí aproveitei na aula com o Sérgio e a gente já começou a descobrir outras músicas com progressões bem peculiares. E no final eu já estava tocando aqui, mostrando para ele a progressão e só dizia para ele qual é a tonalidade. Aí é como se ele já estivesse ali calculando e já chegava no piano e já conseguia encontrar os acordes. Por quê? Porque você quando cria esse modelo dos graus na cabeça, aí depois é só você saber, bom, se o meu primeiro grau é Sol, agora o que vai acontecer é isso, o quarto é Dó, o quinto é Ré. Ah, mas se o primeiro grau é Ré, o que vai acontecer é isso, o quarto é Sol, o quinto é Lá. E aí as coisas vão, né, as pessoas começam a pensar, e aí fica muito mais fácil para a gente tocar, para a gente improvisar, para a gente compor. É muito interessante esse processo, tá? É isso aí. Então, vamos em frente. Tá uma correria danada, mas tá bacana. A motivação é que faz a gente crescer. Então, espero que você continue motivado. Se inscreve aí no Telegram para poder continuar ouvindo e pensando. Se inscreve também no canal, deixa o like aí no vídeo e ajuda a divulgar. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Muito obrigado. Valeu.